Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Cássio, eu sou de Goiânia, já trabalho com desenvolvimento web há uns 10 anos quase. Com Android eu trabalho há quase 3 anos. Apesar de trabalhar com Android há uns 3 anos, mas eu já acompanho o Android desde antes de ter a primeira versão final. Desde que eu só tinha o emulador para poder testar. E agora eu voltei para Campinas, já morei aqui um tempo atrás, voltei para Goiânia, agora eu voltei para Campinas e agora eu trabalho na Móvel, sou analista Android lá. Montei aqui um roteirinho do que a gente vai falar hoje. Primeiro, explicar o que é a plataforma do Google Cloud Messaging. Vou mostrar como o pessoal fazia o que o Google Cloud Messaging faz hoje, com o método tradicional, antes dele existir. Mostrar como que é a plataforma, como que ela funciona, quais são os componentes dela, suas limitações, o que você precisa ter, quais são os tipos de device, quais versões, para que você vai usar o Google Cloud Messaging e o que ele vai trazer de bom para a sua aplicação. Também vou mostrar o que você não deve fazer, apesar de não estar ali. Já existem umas soluções no mercado hoje para facilitar a implementação. Então, eu vou mostrar também algumas opções. Inclusive, uma delas vou utilizar para mostrar a implementação aqui para vocês. E, no final de tudo, vamos colocar a mão na massa, mostrando o código mesmo, mostrando como implementar. Antes, eu queria saber, por favor, levantar a mão, quem já implementou o Google Cloud Messaging na sua aplicação? Tá certo. Então, o Google Cloud Messaging ele é um serviço que o Google criou. Como o próprio Neto Marinho já explicou, ele é de graça. Ele não tem cotas, você pode usar livremente. O pessoal do Google pede para você avisar eles se você for usar um volume muito alto de dados, muito alto de mensagens, eles pedem para você enviar um e-mailzinho para avisar eles. E ele serve para você ter uma interação com o seu usuário, porque tem uma iniciativa pelo lado do servidor. Não só a sua aplicação ir lá buscar dados no seu servidor, mas um servidor enviando dados diretamente para o dispositivo. Existem 2 protocolos que você pode usar para implementar o Google Cloud Messaging. O padrão é o HTTP. Você pode usar o XMPP também. O XMPP ele permite que você tenha uma conexão persistente, onde você pode não só receber dados do servidor, mas usar essa mesma conexão para enviar dados de volta. Geralmente o pessoal usa para instant messaging, serviço de mensagem instantâneo. Seu aplicativo não precisa estar rodando, então aquela questão de bateria é bem otimizada nesse caso. E também algumas pessoas confundem como sendo o Google Cloud Messaging uma coisa que você vai implementar na sua aplicação e de repente vai começar a aparecer notificações. Na verdade, ele não tem interface. Ele é só uma estrutura, uma arquitetura e alguns códigos. Então, como que o pessoal implementava antes de existir o Google Cloud Messaging? Que foi o que o Neto falou, que gastava bateria. Você fazia o seu aplicativo ir de tempos em tempos, ir lá no servidor, verificar se tem algum dado novo e, se tiver, buscar. O pessoal pode implementar isso usando um Alarm Manager para repetir uma task. Pode implementar como sendo um timer task dentro da sua aplicação. Pode colocar uma thread rodando de tempo em tempo. A desvantagem disso é que, além de consumir banda, porque você vai gastar, mesmo que não tenha nenhum dado novo no seu servidor, você vai precisar ir e voltar para poder saber que não tem dado novo. Então, só de ir e voltar, você já gastou um mínimo de banda. Bateria bastante, porque sua aplicação tem que ficar ativa o tempo inteiro, tem que estar acordada. A vantagem é que ela é bastante simples de ser implementada, né? Já o Google Cloud Messaging não é tão simples, mas com algumas soluções prontas que já existem no mercado, facilita bastante. Apesar de que o próprio código, se você não for usar nada pronto, como a gente vai mostrar aqui, também não é muito complicado, não.
Então, como funciona? Esse gráfico mostra a estrutura, os componentes. É bastante simples. Uma aplicação, ela vai lá no Google Cloud Message, vai se registrar. Quando ela se registra, ela recebe um ID, um token. A partir daí, você pode usar esse token lá do seu servidor para enviar uma mensagem para os servidores do Google Cloud Message. Quando os servidores do Google Cloud Message recebem essa mensagem, ela coloca numa fila, armazena, tenta entregar para o dispositivo. Se o dispositivo estiver dormindo, não estiver ativo, ele guarda ela para poder tentar enviar depois. E se ele receber, ele marca ela como consumida e tira ela do servidor. Quando a aplicação recebe a mensagem, um broadcast receiver vai acordar a sua aplicação, esse você tem que implementar. E então você vai usar o broadcast para poder delegar algum outro serviço, abrir alguma activity para consumir essa mensagem. Esse aqui é o esquema de como que é um fluxo, que foi tudo que eu falei. Está com os passos ali. Então você vê que o primeiro, número 1, a aplicação vai se registrar. Então o device vai lá mandar uma mensagem para o GCM Service. O GCM Service vai retornar com um ID. Você vai guardar esse ID na sua app. Provavelmente você vai ter que mandar, que é o segundo passo, mandar esse ID para o seu servidor, para um servidor de terceiro, porque sem ele você não consegue mandar mensagem para o device. O terceiro passo seria você, a partir do seu servidor, mandar uma notificação para o GCM Service, passando esses tokens, esses IDs de quais são os devices que você quer notificar. O Google Cloud armazena, passa a mensagem para o device. Lá no device, você vai implementar um broadcast, receiver. O broadcast vai fazer o que for preciso. Chamar alguma activity, chamar algum serviço, e o serviço talvez mostrar uma notificação para o usuário. O Google Play, ele é o centralizador dos serviços do Google Play Service. O Google Cloud Message é um dos serviços do Google Play Service. Então, ali no caso, quando você vê o Broadcast Receiver sendo ativado, provavelmente o Google Play que recebeu a mensagem e avisou para ele. O Google Play ele tem umas permissões de sistema mais elevadas do que as outras aplicações. Para você implementar o Google Cloud Message, você precisa de um Android rodando versão 2.2 ou maior. Essas permissões que você precisa colocar no manifest da sua aplicação, apesar de não ser umas limitações, pode ser uma limitação a partir do usuário, porque ele vai ver algumas permissões novas a mais lá e ele não sabe bem para que aquilo funciona. Então, talvez seja uma limitação na quantidade de download, na aceitação da sua aplicação. Porque você precisa declarar algumas coisas a mais no manifest para poder implementar. Então, para que a gente vai usar o Google Cloud Messaging? Ele não é só notificação. Como eu disse, ele não precisa nem ter interface. Você pode usar ele para mandar um send to sync. Send to sync seria o quê? Você fazer pingar a sua aplicação para avisar que existe algum dado novo no seu serviço. E aí, a partir disso, ela implemente algum outro meio de buscar esses dados novos. Por exemplo, o Gmail. O Gmail, ele não fica... ele recebe uma mensagem de send to sync, dizendo que tem e-mails novos, então um outro serviço que vai lá buscar esses dados novos. Você pode usar ele para utilizar uma conexão persistente com o XMPP. A partir daí, você pode implementar algum serviço de chat, de mensagem instantânea. Você pode colocar até 4K de dados dentro do payload dessa mensagem da notificação. Outra coisa interessante que surgiu depois
que é mais nova, é que você tem essa funcionalidade de mensagem multidispositivo. No meu caso aqui, eu tenho um tablet e tenho um smartphone. Então, às vezes, você recebe uma notificação no smartphone de que tem um e-mail novo. E você vai, abre, clica no e-mail, isso você indicou que você consumiu a mensagem. A partir de que você consumiu a mensagem, você pode avisar para o Google Cloud que essa mensagem foi consumida, e ela vai tirar essa mensagem de todos os outros dispositivos que você tem. Então, você não quer que no seu tablet continue mostrando que você ainda tem aquele e-mail não lido na notificação. Então, agora existe essa nova funcionalidade, que é bastante interessante, bastante útil também. Agora, vamos falar a utilidade real, não só uma utilidade funcional da sua aplicação, mas uma estatística bastante interessante desse gráfico que mostra do Localytics é a retenção dos usuários. Ele é bem preocupante, porque ele mostra ali, na primeira barra, primeira coluna, na barrinha azul mais escura, os dados do terceiro quartil de 2012, que de uma app instalada, 22% dos usuários só abriram aquela aplicação uma vez. Então, no Google Play é muito fácil instalar uma aplicação e é mais fácil ainda de desinstalar. É mais fácil de desinstalar do que no Windows há um tempo atrás. Para você instalar, você tem que achar a aplicação, no meio de tantos outros no Google Play. Para desinstalar, está tudo numa tela só. Inclusive, você pode instalar direto no Google Play, quando você instala. Então, é muito fácil para um usuário ele abrir a aplicação, usar uma vez, ele não é muito relevante para ela, ele vai esquecer no meio daquele tanto de aplicação que ele já baixou. Ou então, ele baixou, abriu uma vez, já desinstalou, não gostou muito da aplicação. E você vai vendo que a retenção vai só diminuindo. 12% dos usuários abriram a aplicação 2 vezes só. E vai caindo daí para frente. Então, uma estatística que você pode usar, que é interessante, que as pessoas costumam ver muito, é como está a instalação do seu aplicativo ao longo do tempo. Ele é interessante para você ver qual que foi a eficácia de uma campanha de marketing, por exemplo, mas ele não mostra se os usuários realmente estão usando a sua aplicação. Então, para quem já leu o Lean Startup, sabe que você se basear nessa estatística pode ser uma estatística de vaidade, né? Você vê quantos usuários estão ativos, mas não sabe quantos estão realmente utilizando a aplicação. Uma das soluções prontas que eu vou mostrar aqui, eles fizeram um estudo e mostraram que aumenta em 4 vezes mais a retenção do usuário usar push notifications do que simplesmente mandar e-mail, mandar SMS para ele. Então, para você monetizar a sua aplicação, para você ter sucesso na aplicação, mesmo que seu objetivo não é ter dinheiro, você tem que o usuário voltar para a sua aplicação, você tem que aumentar a interação com o seu usuário. E para isso você pode usar o Google Cloud Message para criar uma experiência legal para ele ver que sua aplicação existe depois de um tempo. Um exemplo bom, por exemplo, seria uma aplicação de esporte. Você acaba de instalar uma aplicação de esporte, geralmente elas pedem para você indicar qual é o seu time favorito. O cara pegou, instalou, colocou lá qual que é o time favorito, abriu, deu uma olhada na app, fechou. Aí, depois de um tempo, ele esquece que a aplicação existe lá. Digamos que daqui meia hora vai passar um jogo, vai transmitir um jogo num canal desse time favorito dele. Você, no seu servidor, já tem essas informações de qual que é o time favorito, qual que é o token do device dele, que ele recebeu pelo Google Cloud. Então, você avisa ele com uma notificação, indicando que aquele jogo está prestes a começar.
Então, o cara vai pensar, nossa, eu não sabia que essa aplicação fazia isso. Então, o importante é você surpreender o usuário, mostrar que sua aplicação tem relevância, ela tem utilidade. E se você tem uma aplicação que é baseada, a monetização dela é baseada em publicidade, se o seu usuário não estiver abrindo sua aplicação, vendo os banners de publicidade, você não vai ter clique. Então, quanto mais tempo você manter o usuário dentro da sua aplicação, tempo de sessão, tempo de retenção, melhor. E tem também o que não fazer. Como eu disse, tem aquele caso que o usuário pensa, nossa, eu não sabia que essa aplicação fazia isso. E tem um caso que o usuário fala, nossa, eu não sabia que a aplicação fazia isso. Tipo, não queria que ela fizesse isso. Então, isso aqui eu tirei do guideline, que o Neto falou também, que está lá no developers.android. No caso, a gente tem alguns problemas aqui, tem notificações. Essas duas primeiras, elas poderiam ser agrupadas em uma só. Então, você tem que tomar cuidado de... Por exemplo, o Gmail, ele recebe um e-mail, se você receber dois, ele mostra os dois uma notificação só, para você não ir enchendo a tela de notificação dele. Essa mensagem de erro ao salvar documento, se já deu erro, não importa, você não precisa avisar para o usuário que deu erro. Informações de coisas que estão acontecendo em background, que só ocorrem em background, como essa do documento salvo. Informações de sincronia, também você não deve ficar mostrando para o usuário. Essa penúltima, que é a do Annoying Social, que o Neto falou que você deve dar ao usuário a opção de ele não querer receber mais as notificações, alguma preferência dentro da sua aplicação. E o último, que é o pior, né? Que é uma notificação só para avisar para o usuário, olha, eu estou aqui, eu ainda existo. Minha aplicação você instalou, eu ainda estou aqui, lembra de mim, que é o pior caso. Esses aqui são os exemplos de soluções prontas. Eu já usei o Urban Airship. Eu vou mostrar para vocês o Amazon Web Service, quando a gente fizer um exemplo aqui. Geralmente, elas são integradas multiplataformas. Essa imagem aqui foi tirada do Urban Airship. Vocês podem ver que quando ela manda um push notifications, o cara pode ter um device iOS, um Windows e um Android. Todas elas recebem. Isso é invisível para quem está desenvolvendo do lado do servidor. O Urban Airship ele tem uma cota de graça, e a partir daí você tem que pagar. Ele tem uma interface lá na console para você escolher como você vai compor sua mensagem, colocar um horário onde vai ser entregue essa mensagem. Você pode colocar uma lista de dispositivos Android, dispositivos iOS para receber. Você pode segmentar seu público também. E ele também tem uma API. Você simplesmente baixa o SDK para Android, você integra ele na sua aplicação. É bem simples de integrar, você chama pouco código, e tem um outro SDK que serve para você integrar do lado do seu servidor. Porque agora você vai ter uma camada intermediária. Você tem seu servidor, você tem o Urban Airship, você tem o Google Cloud Message e tem o device. Então, com a API deles, do seu servidor, você chama a API do Urban Airship, ela vai chamar o Google Cloud, que o Google Cloud vai entregar para o dispositivo. Já o serviço da Amazon, que chama SNS, ele tem uma vantagem dele ser integrado com os outros serviços da Amazon. Ele funciona um pouco diferente, ele tem um sistema de tópico e subscribers. Então, você tem vários tópicos, você pode criar vários tópicos no seu console do Amazon, e você pode assinar. E quando você vai assinar, não precisa ser só um dispositivo Android que assina nesse tópico. Você pode colocar um e-mail para ser assinado nesse tópico, você pode usar um SQS, que é o serviço de fila da Amazon. Você pode até assinar um número para receber SMS. Eles oferecem um SDK para você integrar com o seu servidor, e o seu servidor chamaria a Amazon e ele faria o resto. Aqui é um esquema de como funciona, igual eu falei. Você tem um tópico,
Você cria os tópicos lá no console da Amazon, e ele funciona com um esquema de publisher e quem assinou aquele tópico. Então, todo mundo pode ser um publisher e pode ser um subscriber. O seu aplicativo pode ser um publisher. O seu aplicativo no Android pode ser um publisher, não só um subscriber. Então, um publisher manda uma mensagem para o tópico e todo mundo que está assinado, independente de ser uma fila, um HTTP, um e-mail, um SMS, ou um dispositivo móvel, que pode ser o GSM, pode ser o hotel da Apple, ali eles vão receber essas mensagens, essas notificações. Então, vamos colocar a mão na massa, mostrar como implementar o sistema. Vamos criar um projetinho novo aqui no Eclipse. Como eu falei, o SDK tem que ser maior do que 2.2. Tá. Alô? Oi, 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 testando. Alô? Testando. Não. Vamos criar o projeto. Pode ser um projeto vazio mesmo. Criar uma activity vazia. Bom, a primeira coisa a gente tem que se preocupar é de colocar, igual eu falei, a versão pelo menos que seja 8. E agora a gente precisa declarar algumas permissões que a aplicação vai usar. No caso, a gente precisa de ter permissão para a aplicação conectar na internet. Essas 3 permissões que a nossa aplicação vai usar, primeiro que ela precisa da internet, receber e enviar dados. O wake lock a gente vai usar porque é interessante você colocar, deixar o processador acordado quando ele estiver recebendo a notificação. Essa terceira permissão é a permissão para você requisitar um ID para o Google Cloud. Você precisa declarar que sua aplicação tem uma permissão nova que é própria dela. E, por padrão, ela tem que seguir esse nome, que é o nome do seu pacote,
seguido de .permission.c2d message. No caso aqui, o meu pacote é esse, então vamos declarar que existe uma nova permissão e depois vou declarar que a minha aplicação usa essa permissão. Essa permissão é a que o Google Play vai usar para poder entregar uma notificação para a sua aplicação. A gente já tem aqui a activity principal. Primeira coisa, vamos verificar se o seu dispositivo tem todos os requisitos para poder utilizar a plataforma de mensagem. Antes de tudo, eu esqueci de falar que você precisa integrar a biblioteca do Google Play Services no seu projeto para o seu projeto referenciar a biblioteca de Google Play Services. Ela vem junto quando você instala o SDK dentro da pasta extras, Google, tem essa pasta Google Play Services e essa pasta lib project. Então você vai importar esse projeto para dentro do seu Eclipse ou do seu IDE que você for utilizar. Aqui eu já tenho ela importada, que é esse projeto aqui. Então, o meu projeto, eu tenho que referenciar ela. Adicionar aqui. Aqui dentro a gente já verificou que o dispositivo atende os requisitos de se comunicar com o Google Play Service. A gente vai instanciar a API do Google Cloud Messaging e a gente vai verificar se esse device já tem um ID registrado. Porque senão a gente vai tentar registrar ele em background. Esses métodos eu vou implementar eles depois. Para verificar se a aplicação atende os requisitos de se conectar no Google Play Service, já existem alguns métodos da própria API.
Esse número aqui pode ser qualquer coisa, desde que seja uma constante aqui para você utilizar depois. Então ele vai usar uma classe utilitária da própria API para verificar se o device tem a capacidade de comunicar com o Google Play Service, senão vai mostrar uma mensagem de erro, um dialog, mensagem de erro para o usuário. Se ele for um erro recuperável, senão ele vai sair da aplicação. A gente vai verificar se o dispositivo já tem um IG. Se o dispositivo não tiver um ID registrado, a gente vai registrar ele em background. Se tiver, a gente simplesmente vai mostrar ele na nossa tela principal. Eu vou mandar escrever também no log, para depois a gente poder utilizar ele para mandar uma mensagem lá pelo servidor. É importante também a gente verificar no método onResume do ciclo de vida da aplicação, se ele também tem a capacidade de comunicar com o Google Play. Aqui no caso, quando ele se registra, eu vou guardar o ID, o token, no preference da aplicação. Então, quando eu verifico se ele já está registrado, eu vou buscar do preference. Outra coisa importante é que se você atualizou sua aplicação, você tem uma versão nova da aplicação, você tem que pedir um token novo. Então, eu vou guardar também
qual que é o número da versão da aplicação que ele está rodando quando ele buscou. Então nós temos aqui a parte principal. Acabou de cair na aplicação, você verifica se ele tem a capacidade de comunicar com o Google Play Service, verifica, instancia o GCM, tenta buscar, ver se tem o ID registrado. Se não tiver registro em background, se já tiver, mostra na tela. O método principal aqui é esse, onde a gente vai registrar ele em background. Para registrar em background, como é uma tarefa demorada e que se comunica com a internet, a gente vai usar uma sync task. Já vou copiar o código aqui, pronto, que ele é um pouco grande. E eu explico o que ele faz. Então, a nossa async task, ela vai em background chamar o método para se registrar no Google Cloud Message. O que a gente precisa? A gente precisa passar como argumento esse sender ID. Esse sender ID, você consegue ele se registrando, criando uma conta lá no Google Console, no Code Console. Você cria um projeto novo. E você habilita aqui o Google Cloud Messaging for Android, na aba Services. O número que você precisa passar do Sender ID aqui nessa API é exatamente esse Project Number. Então é isso. No Async Task, em background, ele vai pegar a instância do GCM e vai chamar o método para se registrar e vai retornar um ID. Assim que ele retornar um ID, a gente vai mandar esse ID para o nosso servidor de back-end e vai armazenar esse ID no Shared Preference. E no final de tudo, a gente vai exibir esse ID na tela também. Vou copiar o método aqui onde a gente registra, armazena o ID no Preference. Esse método onde a gente registraria o ID no back-end, eu não vou implementar ele agora. Que a gente não vai ter um back-end aqui agora, que não vai dar tempo de eu mostrar a implementação do back-end. Então, basicamente é isso. Entra na Activity, verifica se pode conectar no Google Play Service, pega uma instância do GCM, verifica se já está registrado, se não tiver registrado, se registra. Se já tiver registrado, mostra na tela. Existem outros dois componentes que a gente tem que implementar, que é o Broadcast Receiver. E o Broadcast Receiver a gente vai chamar um outro serviço para poder mostrar a notificação. Eu vou copiar as classes, que eu já tenho elas aqui, e depois eu explico como elas funcionam.
Então tem que registrar o broadcast receiver e o service no meu manifest. O receiver ele é importante na hora de registrar, que ele tem uma coisa específica, que você tem que declarar como intent filter, aqui, na categoria, o nome do seu pacote. É esse broadcast que vai receber a notificação pelo Google Play, que ele é o único que tem a permissão para receber, fazer o despacho das notificações para cada aplicação de acordo com o seu pacote. Então você declara seu pacote aqui dentro da categoria do Intent Filter. Então, quando você receber uma notificação, quem vai ser chamado vai ser esse Broadcast Receiver. Ele tem uma diferença aqui que ele é wakeful, que é para manter o processador ativo. A partir dele, você não vai fazer nada que seja processamento pesado e que consuma tempo, porque o broadcast ele tem que responder rapidamente. A única coisa que ele vai fazer é iniciar um serviço GCM Intent Service, que é a outra classe que a gente acabou de colocar aqui. Essa aqui já é a classe que vai mostrar a notificação com o conteúdo da mensagem enviada para o Google Cloud Message. Então ele é um Intent Service. O Intent Service ele já roda o seu corpo aqui numa thread separada. Ele vai utilizar a API do Google Cloud Message. Então ele pega uma instância aqui, verifica qual que é o tipo da mensagem, porque já tem alguns tipos prontos para você verificar se for uma mensagem de erro, se for uma mensagem do tipo deletada. E se for uma mensagem do tipo mensagem mesmo, eu vou pegar o conteúdo dela, que é o extras aqui. Lá no Amazon ele manda como uma chave default dentro do conteúdo. Então vou pegar o conteúdo dentro da mensagem e chamar uma notificação para mostrar esse conteúdo. Esse método send notification é só a construção da notificação. Ele passa essa mensagem para o conteúdo da notificação e exibe ela. Vamos colocar para rodar. A outra coisa, quando você cria o projeto aqui no Google Cloud, você tem que criar um acesso para ela. Você vem na aba API Access e cria uma nova chave de servidor. Essa chave de servidor é a chave que você vai registrar lá no seu servidor de terceiro. No caso aqui vai ser a Amazon que a gente vai colocar essa chave. Então eu venho aqui, já estou com o meu console da Amazon rodando. Tem aqui o SNS, que é o Push Notification Service. Eu vou criar uma nova app. Do tipo Google Cloud Messaging. E aqui é a API que eu acabei de copiar do console. Então está aqui criado.
Vou mandar rodar a aplicação no device. Eu não tenho o cabo HDMI para mostrar, mas na tela já apareceu a mensagem com o token, com o ID, que eu vou usar ele para poder registrar lá na Amazon. Como eu mandei mostrar no log, então aqui já você consegue ver qual foi o token que eu recebi quando eu me registrei no Google Cloud Messaging. Eu vou pegar esse token e vou cadastrar ele lá dentro do serviço da Amazon. A tela está bem pequena, não estou conseguindo achar. Então, aqui seria uma coisa que seria feita através da API da Amazon pelo seu back-end, que é você recebeu o token do seu usuário, você armazenaria no seu banco local e registraria ele na Amazon. Mas eu estou fazendo manual aqui para poder simplificar. Então, aquele token que eu recebi na minha tela, eu vou guardar ele na Amazon. E agora, eu vou publicar o que seria enviar uma mensagem especificamente para esse usuário. Então ele vai aqui mandar uma mensagem para o Google Cloud Message e o Google Cloud Message já entregou para a minha aplicação. Eu vou mostrar através de um screenshot para vocês. Que eu já recebi a notificação aqui embaixo. Vou fazer um novo teste. Aqui está o ID que eu recebi. Vou publicar uma nova mensagem. Vou mostrar aqui que antes de tudo, eu não cabe aqui direito. Aqui não tem nenhuma notificação. Tive que inverter para caber. Então vou mandar publicar essa mensagem, teste 02. Acabei de receber. Então está aqui, teste 02. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta sobre a implementação, sobre como funciona? Só um minutinho. Primeiro aí? A minha dúvida seria se esse token que a gente recebe do aparelho, se ele tem alguma validade, se a gente pode usar por um período ou ele não tem com relação à validade limitado. Eles dizem que se você subiu uma versão nova da sua aplicação para o Google Play, você deve pegar uma nova.
Mas o que eu saiba, ela não se expira. Não se expira. Passa ali para frente, vai respondendo para ele, vou te Tá. divulgando aqui. Que eu saiba, ela vai expirar depois de se você mandar uma versão nova da sua aplicação para o Google Play. Mas não estou lembrado de um tempo de expiração, não. Deixa eu ver. O ideal seria você, toda vez que você abrir a aplicação, você verificar se ele já tem, se não pegar um novo. Eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte, qual que é o tempo de duração das mensagens no GCM? E também eu tenho outra dúvida, é o seguinte, o enfileiramento dessas mensagens é feito por mim ou por GCM mesmo? O enfileiramento é feito lá no GCM, você não precisa se preocupar com isso. Agora, o tempo que ele decide para se vai integrar, se já pegou a mensagem, e quantas vezes vai tentar integrar essa mensagem, eu não sei te dizer. A implementação do serviço deles. Mas se o meu celular estiver desativado, assim... Ele vai tentar enviar várias vezes, ao longo do tempo. Agora, quando que expira isso, já é uma implementação interna, eu não sei te dizer. Tudo bem, muito obrigado. O Cássio está disponível para respostas no corredor. Aquela velha forma de dizer assim, comportem-se, acabou o tempo, temos um próximo na frente. Obrigado.